Fala, Renan. Só uma informação, agora há pouco o presidente do Atlético Goianiense entrou conosco ao vivo aqui no Globo Esportivo, né? E ele confirmou os 4 atletas infectados e a tendência é que de fato ocorra o jogo amanhã no Estádio Olímpico. Então isso daí, a tendência é que não seja problema para a realização dessa partida. Mas de fato o presidente já está sabendo desse quadro no elenco do Atlético Goianiense, confirmou para a gente aqui na Rádio Globo. Perfeito, boa, bem demais. A equipe aqui do Coluna também estava nessa apuração e a informação é essa mesmo, que ele fala que não há mínima possibilidade, aspas dele, não há mínima possibilidade de adiamento da partida. Foi o que ele disse pra gente. Enfim, vamos aguardar então. A tendência é que tenhamos jogo. Então eu dei a escalação provável do Atlético Goianiense com poucos jogadores mais conhecidos da galera. Vamos então à escalação provável do Flamengo, que não tem nenhuma novidade, né, Paulinha? Talvez essa questão Henrique. da zaga, né, do Gustavo, né? Eu acredito que seja a única mudança, o Gustavo Henrique na zaga e a provável Diego Alves, né? Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Arão e Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, como a gente está acostumado a ver. Beleza, e a arbitragem do jogo paulista, né? Mais uma arbitragem paulista aí para o Mengão encarar. O Luiz Flávio de Oliveira, árbitro FIFA São Paulo, Marcelo Vangassi, auxiliar 1, Miguel Caetano Ribeiro, auxiliar 2, para esse jogo das 8h30 da noite, hein? Não perca a hora não, bota aí o despertador, liga a notificação do Coluna e brota aí para a transmissão. Pé quente, segunda rodada, tem que desencantar, tem que fazer logo o primeiro gol do Octa, né, para tomar o gostinho, primeira vitória. E dedo no like pra gente manter o mantra dos 1000 likes e gol do Gabigol, porque minha plaquinha tá pronta pra estreia, que eu não consigo estrear minha plaquinha. Então, por favor, galera, dá uma moral. Como é que é? Tá faltando a plaquinha no Maracanã, hein, Paula? Pô, eu acho. Pois é, tem que passar um paninho na plaquinha que tá já pegando a poeira, né, Gabigol? Ô, Gabigol, tu tá garçom, tá numa fase diferente, mais garçom do que antes, mas, pô, tem que fazer gol também, né? Tu é o artilheiro da parada. Outros comentários aqui da Nação Rubro-Negra, o André Brazurosco comenta, arbitragem paulista outra vez, putz. O Leonardo Torres, mano, eu sou flamenguista, tá no sangue, se o Mengão perder vai ser motivo de piada, tá lamentando, não vai perder não, para o Atlético Goianiense é muito improvável, não é impossível porque é futebol, mas é muito improvável. David Souza concorda que a camisa do Flamengo não pesa pro Tuller, né, ele que foi testado numa fogueira terrível, né, com o Léo Duarte lá em 2018, enfim, e aí acabou perdendo a posição pro Hever, né, convenhamos, foi um erro à época e todos nós comentamos muito sobre isso. O viajante nordestino queria ver o René no lugar do Felipe Luiz e Thiago Maia no lugar do Arão. Olha, o Felipe Luiz, ele tá sem ritmo de jogo, o cara tem mais idade, demora mais para pegar no breu. Isso é até histórico na carreira do Felipe Luiz, não é só pela idade dos 35 anos, não. Mas esse período parado prejudica bastante o Felipe Luiz. Tecnicamente, Renan, não tem comparação. Inclusive, a gente questiona até a condição do René, até como reserva, muitas vezes, porque a gente tem reservas de luxo para outras posições, tem Michael, tem Pedro no banco. O René não acompanha esse naipe, esse nível. Não é um péssimo jogador, ninguém acha aqui que o René é um pereba, mas é muito díspare, né, a diferença do Felipe para o René. O René é mais disposição, né? E é um jogador que defensivamente ajuda bastante. O Felipe Luiz tem, além da trajetória internacional, é um jogador que tecnicamente, por mais que não tenha pulmão, talvez caixa para fazer o box-to-box, como o Tite adora dizer, né? Não tem, talvez, tanta agilidade para ir e voltar, mas, assim, ele é um jogador, sem sombra de dúvidas, excepcional. Então, ele sabe preencher bem os espaços no gramado. Isso daí ajuda. Quem corre é a bola, né? Não é somente o Luiz. Pois é, mas aí tem até a vantagem, né? Porque o Atlético Mineiro, em ritmo de jogo, jogando o Campeonato Mineiro, né? A final foi adiada, mas fez jogos contra o América, enfim. Estava já preparado para o jogo. O Flamengo 24 dias parado, mas dessa vez o Atlético Goianiense está em situação pior, porque ele não jogou a primeira rodada e está há 150 dias sem jogar. O último jogo foi em março. Então já temos essa vantagem técnica. A vantagem física é tremenda também. Paulinha, é difícil imaginar um cenário onde o Flamengo não seja o protagonista do jogo e não vença, né? E aí, Rafa, para complementar, a gente volta no debate inicial do desespero de achar que o Atlético Goianiense pode
causar algum tipo de problema, não desmerecendo o rival, não é isso. É que se vocês têm que pensar racionalmente com o elenco do Flamengo, tecnicamente e tudo que envolve o patamar que atingimos, de achar que o Flamengo vai perder para o Atlético Goianiense. Como a gente já discutiu, o Flamengo é favorito, mas é só se acontecer algo muito anormal e muito fora da curva para poder justificar uma possível derrota. E só para completar o assunto do Filipe Luís, para mim não tem a menor discussão, a menor possibilidade. Para mim é um dos melhores da posição e também lateral de seleção brasileira. Enfim, uma carreira mega vitoriosa. Para mim, o Filipe Luís é fantástico, sem palavras, sou fã demais. Pois é, eu também acho. Agora, o xará do Filipe Luís, né, lá em São Paulo, Felipe Melo, que é até carioca, o Felipe Melo, ele fez uma declaração sobre o Flamengo, né, aquilo, quando o Flamengo perde, o Flamengo tropeça, é uma festa para outra metade, né, dos brasileiros. O Filipe Luís comentando, até foi falar do jogo contra o Liverpool, que o Liverpool estava desinteressado e que dá para encarar o Flamengo. Ele, em entrevista ao Seleção Sport TV, ou Redação, mas foi, enfim, no canal do Sport TV, ele falou isso, não viu o Liverpool fazendo tanta força para ganhar do Flamengo. Já aproveita para falar do Flamengo, mas isso não desestrutura nada, não mexe nada, porque o Palmeiras, né, Renan, para quem viu as finais do Campeonato Paulista, e você estava na cobertura dos jogos, sabe que esse Palmeiras tem um elenco muito bom, mas perdeu o melhor jogador e taticamente está em 1900 e bolinha. Um time que não apresenta nada demais. Sofrível. Sofrível. Foi péssimo jogo. Péssimo. Aí o cara vem mandar essa. Aí o cara vem falar do Flamengo. O Palmeiras nem Mundial tem, ele quer falar da final do Flamengo, Mundial Liverpool, gente? Me respeita. Pois é. O jogo foi muito ruim, a decisão, a segunda partida. A primeira partida já foi péssima, a segunda foi pior ainda. Sinceramente. O gol do jogo foi para, pelo menos, fazer com que os torcedores lembrem daquela partida. Porque eu acho que nem as cobranças de pênalti, daqui a alguns anos, alguém vai se recordar. Talvez se recorde pela situação, a circunstância que nós vivemos atualmente com essa pandemia. Mas é um clássico, uma decisão de Campeonato Paulista para esquecer, entre Corinthians e Palmeiras. Foi mas taticamente horrível. E você falou, Renan, que o Atlético Mineiro será, sim, um adversário, um candidato a título. Você coloca mais quais times nesse páreo aí para tentar bater o Flamengo na tentativa do bicampeonato? Eu coloco o Grêmio como um postulante ao título. Eu acho que se o Renato Gaúcho quiser disputar de fato o Campeonato Brasileiro, vai vir para brigar. Não tem um elenco tão qualificado quanto o elenco talvez do Palmeiras e do Flamengo e do Atlético, mas é um time que ele consegue rodar, consegue girar. Tem jogadores que são até renegados talvez em outros clubes antes da chegada ao Grêmio, mas que com ele conseguem jogar muito bem. Então eu acho que o Renato é um fator importante nessa disputa do Campeonato Brasileiro, e se o Grêmio quiser de fato entrar na competição para disputá-la em busca do título, pode dar trabalho também. O Internacional também tem um bom elenco com o Kudê, é um time que pode surpreender também ao longo dessa competição, mas eu coloco pelo menos esses 5 clubes aí tentando brigar ali no famoso G6, G5 do Campeonato Brasileiro.